Olá pessoal, meu nome é Moisés, sou engenheiro eletricista formado pela UFTM e dando continuidade aí à nossa série de vídeos relacionados ao tema análise de transitórios eletromagnéticos. No nosso vídeo 1, nós tratamos das correntes de Inrush que surgem mediante energização de transformadores e agora nesse vídeo 2 trataremos um pouco sobre o fenômeno de ferro-ressonância. Então, qual será o nosso cronograma, pessoal? Primeiramente, falaremos um pouco sobre a ressonância série, né? Então, nós precisamos entender mais sobre esse fenômeno para posteriormente partir para o fenômeno de fato, né, da ferrorressonância. Nós abordaremos fatores que indicam ocorrências de ferrorressonância, configurações de sistemas que apresentam um risco potencial, né, à ocorrência desse fenômeno e, para finalizar, um exemplo de simulação. Então, pessoal, a ressonância série ela ocorre nas condições em que a minha reatância indutiva é igual à minha reatância capacitiva. Então, por exemplo, aqui nós temos um sistema RLC série, né, cuja corrente é definida pela tensão dividido pela impedância desse sistema. A impedância desse sistema geralmente terá uma parte resistiva, né, e partes reativas, né? Então eu tenho aí meu XL menos o meu XC, ok? Na condição de ressonância série, o XL é igual ao XC, ou seja, a minha corrente ela é definida pela tensão dividido pela resistência. Em sistemas de potência, pessoal, resistência igual a perdas. Então essas perdas, essas resistências geralmente são baixas, têm valores pequenos. Ou seja, na ocorrência da ressonância série, eu tenho uma alta corrente fluindo no meu circuito. E pior do que isso, né? Com essa alta corrente, veja, a tensão do indutor ela é dada por XL vezes a corrente, né? A reatância indutiva vezes a corrente. E a tensão do capacitor, reatância capacitiva vezes a corrente. Com altas correntes no sistema, eu tenho também altas tensões nos meus elementos indutivos e capacitivos, o que pode provocar aí danos sérios aí devido a esse fenômeno de ressonância série, ok? Então esse é o ponto, essas sobretensões são o nosso ponto principal de análise nesse caso aí. Então pessoal, agora indo para o fenômeno de ferrorressonância, o que é ferrorressonância? Então, pessoal, esse fenômeno nada mais é que a ressonância série que nós acabamos de ver, envolvendo uma indutância não linear e uma capacitância do sistema, né? Então, a única diferença de ressonância série para ferrorressonância é que na ressonância série eu tenho elementos lineares, indutâncias lineares, né? E na ferrorressonância eu tenho indutâncias não lineares, ok? Então, o interesse nesse fenômeno ele surgiu por volta de 1930, 40, né, quando foi constatado que o uso de capacitores séries em sistema de distribuição para fins de regulação de tensão resultava em sobretensões perigosas para o sistema. Então, começou-se, né, a estudos, né, sobre esse fenômeno no circuito. Então, é um fenômeno que traz aí para o sistema taxas anormais de harmônicos, além das sobretensões e sobrecorrentes transitórias que nós, né, justificamos com a explicação do fenômeno de ressonância série. E essas sobretensões e sobrecorrentes, elas são perigosas aos equipamentos. Então, pessoal, esses eventos geralmente eles ocorrem, né, após chaveamentos monofásicos, atuação de fusíveis ou também perdas do sistema de aterramento. Nós veremos mais à frente alguns exemplos. Bom, fatores que indicam, né, a ocorrência de ferrorressonância. Geralmente, se você tiver a oscilografia, né, de tensão do seu sistema, você vai verificar que surgem sobretensões distorcidas, com a presença de alto teor harmônico, mesmo sem qualquer distúrbio ocorrendo no seu sistema, né? O que pode também indicar a ocorrência de ferrorressonância é quando ocorrem falhas de TPs e TPs capacitivos por aquecimento, né, e, consequentemente, dano na isolação. Outro fator indicativo também seriam os disparos da proteção de sobretensão sem qualquer causa aparente. Então, alguns dos fatores que indicam ocorrências desse fenômeno. Bom, então para a gente partir para os sistemas com risco potencial,
nós veremos primeiro aqui as condições para que a ferrorressonância ocorra. Então eu preciso que no meu sistema tenha uma indutância não linear, trafo de força, né, as indutâncias de magnetização, TPs indutivos também, reatores shunt são exemplos, né, de equipamentos que podem que tem essa indutância não linear. Capacitância também, eu preciso de uma capacitância que pode ser representativa de cabos, linhas, TPs capacitivos ou bancos de capacitores, né? Uma fonte de tensão para alimentação desse circuito e baixas perdas, porque nós vimos que com baixas perdas eu tenho altas correntes e com altas correntes, altas tensões nos meus elementos indutivos e capacitivos, ok? Bom, alguns sistemas com risco potencial, aqui sistemas onde eu tenho transformadores com primário em delta, né? Então, nesse sistema exemplo aqui, ó, nós temos a representação do enrolamento em delta do trafo, as capacitâncias para a terra representativas aí de cabos ou linhas, né? E a fonte de alimentação. Então, em condições, por exemplo, onde há queima de fusíveis, a fase A e B, né? Eu tenho aí caminhos em que essas indutâncias elas ficam em série com as capacitâncias dos cabos. Então, capacitância em série com indutância, pessoal, indutância não linear, ferro-ressonância. Tem uma grande chance, né, de se observar esse fenômeno aí, ok? Outro exemplo de sistema, caso o transformador com primário e estrela isolada, isso também vai acontecer, né? Nesses chaveamentos aí que não são simétricos, né, somente duas fases, eu tenho também caminhos em que a indutância não linear ela vai ficar em série com as capacitâncias representativas dos cabos, né? Mas só ocorre para delta estrela isolado, Moisés? Não. Ela pode ocorrer também, é mais raro, mas pode ocorrer também em sistemas com primário e estrela aterrado, né? Caso eu tenha, por exemplo, um banco de capacitores aqui em estrela isolada, certo? Então, eu tenho da mesma forma caminhos em que essas capacitâncias ficam em série com as indutâncias não lineares dos transformadores, ok? Bom, para fechar um exemplo prático, nós vamos considerar o mesmo sistema, né, do nosso vídeo 1. Então, tem o sistema equivalente, 80 MVA, x sobre R igual a 8, um trafo delta estrela, 300 kVA, 13.8 para 220. Né? Eu até tinha errado essa tensão no primeiro vídeo, estava aqui 380. Né? Eu tenho as resistências e indutâncias do trafo, a curva de magnetização também foi cadastrada. Veja, eu quero novamente verificar um fenômeno que ocorre devido à não linearidade, né, das indutâncias de magnetização dos transformadores. Então, eu preciso cadastrar a curva de saturação, ok? E além disso, nós vamos representar também um cabo, aqui um ramal de entrada, né, com isolação de 15 kV, sistema de 13.8, 35 milímetros quadrados, aí, 100 metros de cabo. Nós temos aí os valores RLC para esse cabo, ok? Então aqui utilizaremos o software ATP. Então vejam que é o mesmo sistema que nós tínhamos simulados para o vídeo 1. Nós tínhamos simulado para o vídeo 1, né? Contudo, agora eu tenho aqui o meu cabo representado por um circuito pi, ok? O que eu vou simular nesse caso aqui, pessoal? Essa chave, ela vai estar fechada em regime permanente. Veja que os T-close, eles estão todos em -1, ou seja, a chave está fechada por um longo período. E no instante 0,1 e 0,12, né, segundos de simulação, eu vou realizar a abertura das fases A e B. Então, simulando aí, por exemplo, a queima de fusíveis no meu sistema, ok? Então, só passando aqui os parâmetros para vocês, fonte 13.8, RMS de linha, aqui os sistemas, o sistema equivalente, que representa essa potência de curto, e esse x sobre R, a minha chave, certo? Com os tempos que eu acabei de citar para vocês, o cabo, aqui o RL série do cabo e as capacitâncias, que são iguais, 0,01 micro dos dois lados. E por fim, o meu transformador, ok? Então, cadastrados aqui, cadastrada a curva, né, de saturação desse transformador também, né?
eu posso simular o nosso fenômeno. Então, antes de mais nada, eu gostaria de trocar esse enrolamento do primário aqui por uma estrela aterrado, só para mostrar para vocês que não vai ocorrer nada de nenhuma sobretensão, né? Então, aqui o estrela isolada, estrela aterrado, desculpem, né? Eu vou mostrar para vocês que não vai ocorrer, né, nenhum tipo de sobretensão com essa simulação, simulando aí 400 milissegundos com um passo de 5 micro. Se a gente observar as tensões aqui nesse ponto, ó, com simulação com o primário do tráfego estrela aterrado, eu tenho a desenergização das duas fases que foram abertas, né? E a fase Cela continua, né? Perfeito, então não tem nenhum tipo de sobretensão no sistema conforme esperado, correto? Agora, caso eu tenha aqui um tráfego em delta, agora sim eu crio aquela possibilidade que nós vimos no slide, né? De um caminho onde a capacitância do cabo fica em série com a indutância de magnetização do transformador. Então, nesse caso, pessoal, o que nós teremos aqui? Ó? Vejam, então, após a abertura das fases A e B, nós vamos visualizar aí essas sobretensões sustentadas, né? E vejam que elas também são sobretensões distorcidas, então que caracterizam aí o fenômeno da ferrorressonância, certo? Se a gente for verificar aí que os picos que elas atingem, picos máximos, né? Vejam, picos de 34,4 kV, né? Sendo que a nominal de pico, nossa, ela é de 11.264, então 34,4 kV sobre 11.264, eu tenho aí mais ou menos 3 PU de tensão, então um transitório anormal, ok? Característico aí das ocorrências de ferrorressonância. Bom, pessoal, por hoje é só, né? O nosso vídeo 2, qualquer dúvida ou sugestão eu fico à disposição de vocês, ok? Forte abraço!